Já o artigo 6º vai retratar de um assunto chamado de ausência. E essa questão da ausência tem a sua importância a partir do momento que retrata justamente a questão de responsabilidades civis que podem recair a outros indivíduos. Então imagine o seguinte, o artigo 6º determina da seguinte forma: a existência da pessoa natural termina com a morte. Então, uma vez que a pessoa venha a falecer, termina a sua existência na questão de sua existência aqui. Presume-se esta quanto a quem? Aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Ausente é aquela pessoa que desapareceu, não deixou qualquer paradeiro sobre a sua existência. Então, é todo aquele que está fora do seu domicílio, mas no sentido em que agora toma o vocábulo, é aquela pessoa cuja habitação se ignora, ou seja, de cuja existência se duvida, e cujos bens ficaram ao desamparo. Então, a pessoa que desapareceu sem deixar qualquer paradeiro de sua existência e que deixou um certo patrimônio, algumas situações. Geralmente a pessoa desaparece, geralmente decorrente de dívidas, pressões externas e assim por diante. E acaba recaindo toda essa situação aos seus familiares, seus herdeiros e sucessores. E como é que você, como herdeiro ou sucessor, poderá assumir em definitivo o patrimônio deixado pela essa pessoa ausente? Como foi já mencionado, você só assume algo de alguém ou quando alguém transfere isso a você ou através da herança, através do seu falecimento. Mas quando a pessoa desaparece e sem você deixar qualquer vestígio se ela está viva ou falecida, como é que você assume em definitivo, dentro da legalidade, o patrimônio deixado para essa pessoa ausente? Então, nesse sentido, é importante de se ter como é que deve ser feita justamente o quê? O andamento de você tomar posse em definitivo dos bens deixados pela pessoa que se encontra ausente. Então, declaração de ausência é a declaração que o juiz faz atestando que uma pessoa está ausente ou desaparecida de seu domicílio, sem que dela haja notícia, não deixando representante ou procurador a quem toque administrar os bens. Então, essa condição ela vai estar prevista no artigo 22 ao artigo 39 do Código Civil. Então, essa situação seria um capítulo terceiro, dentro dos direitos das pessoas. Porém, a gente vai tentar passar aos senhores e às senhoras uma forma bastante resumida, não ter que fazer artigo por artigo dentro da lei. Então, a gente vai resumir a condição de você adquirir, em definitivo, a posse e a propriedade de um bem deixado para a pessoa que se encontra ausente em 3 fases, considerado como ausência presumida, ausência declarada e morte presumida. Essas fases ratificam, elas se encontram no artigo 22 e no artigo 39, porém nós vamos fazer uma pequena apresentação de forma bastante compreensiva e resumida para que a gente possa entender justamente essa forma de apropriação de forma legal dos bens deixados pela pessoa que se encontra ausente. Então, na primeira fase, conhecida como ausência presumida, diz o seguinte: desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem cabe administrar-lhe os bens, os familiares interessados requerem ao Poder Judiciário o pedido de ausência, e o juiz manda nomear um curador para administrar e preservar os bens em nome do ausente, dos prováveis sucessores e para a manutenção da ordem jurídica das coisas. Então, na primeira situação, você tem que informar o Poder Judiciário que a pessoa se encontra desaparecida, sem deixar qualquer paradeiro referente à sua existência ou não. E nisso, o juiz, ao verificar a solicitação ao juízo, ele manda então a nomeação de um administrador provisório chamado de curador. Então, esse curador ele tem o papel de administrar e preservar os bens deixados em nome dessa pessoa ausente. Então, dos prováveis herdeiros, sucessores, bem como também dos futuros credores ou algo do gênero nesse sentido. Então, para a manutenção sempre de uma ordem jurídica, do bem jurídico dentro da regularidade da lei. E, além disso, o juiz vai dar o quê? Expedir algumas publicações de editais por um prazo de 1 ano, chamando o ausente.
Não havendo o atendimento a esse chamado, então vai iniciar uma fase seguinte. Então, nesse sentido, devemos então observar que há a nomeação de um administrador provisório, chamado de curador, e que tem como papel de preservar o patrimônio deixado por ele e também prestar contas ao próprio juízo de como que vai andar o andamento desse processo de preservação, não só aos credores que eles se encontram, mas aos seus prováveis sucessores também. Na fase seguinte, considerada como ausência declarada, os interessados solicitam então a abertura de inventário e a partilha dos bens do ausente, cujos herdeiros interessados recebem os bens na forma provisória, havendo assim declaração de ausência da pessoa. Os interessados que não são o cônjuge, os descendentes e os ascendentes deverão prestar uma caução para poder ingressar com o pedido de seu crédito no processo de inventário. Então, nessa fase, o juiz vai declarar justamente a ausência da pessoa desaparecida e vai ter a abertura de um processo de inventário e a partir dos bens desse ausente. Só que essa partilha é de forma provisória, né? Nesse sentido, os interessados, né, que podem fazer parte desse processo de inventário são o cônjuge, os descendentes ou mesmo os ascendentes. O cônjuge, que são o marido ou esposa sobrevivente, os descendentes como filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e os ascendentes como pais, avós, bisavós e etc. Deverão prestar os demais que queiram, né, adentrar justamente nesse processo de inventário, prestar uma caução. O que seria essa caução? Nada mais é que uma garantia. Por que se faz isso? Para que não haja nenhum aventureiro que se queira tirar proveito dessa situação. Então, por exemplo, um credor que tenha a receber de uma pessoa que está desaparecida, ele vai ficar sem poder receber? Não. Basta ele ingressar dentro do processo, prestando justamente uma certa garantia, né, comprovando realmente que ele faz parte de um crédito a receber. A partir do momento que é finalizada tal situação, ele recebe a sua garantia de volta sem problema nenhum. Mas é para evitar qualquer forma de aventureiros que possa tirar algum proveito frente a essa condição ali que se apresenta. E no final, nós temos então a conclusão através da morte presumida, dizendo o seguinte: 10 anos após de passado em julgado a sentença que concede a abertura de sucessão provisória, poderão os interessados, seja eles herdeiros ou sucessores, requerer o que? A sucessão definitiva. Então, tanto no período de ausência declarada, é feito o processo de inventário e nisso ocorre então a sucessão provisória, né, da posse dos bens que ele se encontra. Decorrido o prazo de 10 anos depois, entra na linha da sucessão definitiva, quer dizer, na posse definitiva do patrimônio. Porém, existe a situação de homologação ainda que não foi efetivada. Ou seja, dentro do prazo de 10 anos da homologação da sucessão definitiva, caso o ausente retorne, ele vai receber os bens no estado em que se encontra. Ou então, como ainda não foi finalizado, não houve essa homologação, dentro do período de 10 anos ainda, se o indivíduo ausente retornar, ele pode reencontrar seu patrimônio no estado em que vai se encontrar. Ou seja para mais ou para menos. Agora, passado além do prazo de 10 anos da homologação da sucessão definitiva, caso o ausente retorne, não terá direito a nada. Então, para que você tenha uma condição de plenitude homologada para permanecer em definitivo com o patrimônio da pessoa que se encontra ausente, tem que se fazer a seguinte conta: 1 ano do edital de publicação chamando o ausente para retornar, mais 10 anos da ausência da abertura de sucessão provisória e mais 10 anos da homologação da sucessão definitiva, totalizando assim então 21 anos após a abertura do processo de ausência desse indivíduo. Então decorre-se para poder justamente ter homologação na sua totalidade de forma absoluta um prazo de 21 anos após a abertura dessa ação. Então essas são as considerações que nós fazemos a respeito da
do indivíduo que se encontra ausente, para poder justamente ter a sucessão definitiva do patrimônio deixado por ela nesse sentido. O artigo 7º determina que pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, quer dizer, não ter que passar por aquelas fases que eu acabei de citar, da ausência presumida, da ausência declarada e da morte presumida. Poderá então ser determinada a presunção de falecimento da pessoa que se encontra ausente, caso ocorra qualquer uma dessas 3 situações que eu passo a elencar aos senhores agora. Então, no inciso 1, diz o seguinte: se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, vamos supor que um indivíduo resolve fazer uma pequena viagem. Ele, ao adentrar no avião, o avião decola e esse avião explode. Nesse sentido, é bem provável que ele venha a falecer em conjunto com os demais passageiros dentro desse avião, já que não restou nenhum sobrevivente nesse sentido. Então, nesse caso, configura o quê? A provável morte do sujeito nesse sentido. É necessário passar por aquelas 3 fases? Não, basta simplesmente comprovar que ele se encontrava naquele voo e que o avião explodiu juntamente com ele, nesse sentido. No inciso 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então o indivíduo foi convocado a uma guerra, e essa guerra se extinguiu. Passou-se 2 anos fazendo busca e averiguações atrás desse indivíduo e não o encontrando, poderá também determinar a presunção de seu falecimento, não necessariamente passar por aquelas 3 fases para justamente alegar a sua provável morte nesse sentido. E temos ainda o artigo 38, que determina o seguinte: pode-se requerer sucessão definitiva também provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Então, decorreu o prazo de 5 anos e o meu já encontrar com 80 anos, também já pode determinar o seu provável falecimento nesse sentido. E nesse caso, mais uma vez, não é necessário passar pelas 3 fases elencadas pela a condição de ausência na sua relação com presunção de falecimento nesse caso. Então, são essas considerações que independem das 3 fases elencadas do artigo 22 ao artigo 39 do Código, para que possa determinar justamente a declaração de morte presumida da pessoa que se encontra ausente. Nessa outro artigo, referente ao artigo 9º e ao artigo 10º, nós iremos retratar a questão voltada ao registro público e à averbação. Bom, o que é um registro público? É o ato de registrar todo e qualquer fato importante da vida de uma pessoa, desde o seu nascimento até o seu falecimento, apresentando consequências jurídicas para esses atos, mesmo após o seu óbito, como a sucessão, bens, direitos e deveres, dando veracidade não só ao fato, mas perante a terceiros, tornando público e autêntico. Então, todos os fatos importantes da vida do sujeito, desde o seu início, ao seu nascimento, até o seu término, no seu falecimento, tudo que a vida pregressa desse sujeito tem que estar devidamente o quê? Registrado. Para que se faz isso? Para dar autenticidade a esse fato, para dar veracidade ao fato, valendo não só para o próprio indivíduo, mas também perante quem? A sociedade, perante terceiros também essa autenticidade. Então, tudo deve estar devidamente registrado para ter justamente o quê? A veracidade do fato ocorrido. Então, o que pode ser registrado? Bom, de acordo com nós já havíamos comentado até então, o artigo 9 determina quais são os atos que podem ser registrados em registro público. Então, o inciso 1 determina o seguinte: os nascimentos, casamentos e óbitos. Então, ao nascer, a pessoa tem que ser registrada. Ao casar ou mudar seu estado civil, também tem que estar registrado. E os seus óbitos, né? A pessoa vem a falecer, também tem que estar o quê? Devidamente registrada essa condição a qual ele tenha. Inciso 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença de juiz. Bom, nós já falamos sobre emancipação, que pode ser dado pela concessão dos pais. Então, uma vez que o pai faz essa transferência de poderes a esse indivíduo, tem que ser o quê? Registrada essa condição, dessa nova vida que ele possui. Então, uma vez emancipado, também se registra.
ou através da sentença judicial também, quer dizer, então o juiz também, ao determinar a emancipação de determinado indivíduo, encaminha sua decisão ao cartório para que se faça o devido registro referente a ela. No inciso 3, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Então, uma vez que a pessoa está interditada, como já fui falando, seja ali por forma absoluta ou relativa, então também essa condição dos seus atos também deve estar o quê? Devidamente registrada, para que todos tomem conhecimento referente a ela. No inciso 4, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Uma vez que a pessoa está desaparecida e já deu a sentença, o juiz que mesmo se encontra ausente, registra-se. E uma vez também já dada a sua presunção de falecimento, registra-se também tal óbito. Então são algumas determinações que nós já havíamos comentado com os senhores e com as senhoras, referente à questão dos atos importantes da vida de um sujeito que deve estar devidamente o quê? Registrado para conhecimento de todos. E por último, nós temos o termo averbação. O que é averbação? É o ato de anotar ou registrar um conteúdo, seja modificar ou alterar o conteúdo dentro de um registro público. Então, todo ato modificativo que altere o conteúdo de um registro público nada mais é que uma averbação. Então, todo ato que modifica o próprio registro nesse caso. Então, o que pode ser averbado? Então, o artigo 10 determina o seguinte: far-se-á a averbação em registro público. Inciso 1. Da sentença que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Quer dizer, a mudança do estado civil do indivíduo tem que estar o quê? Averbado, ou seja, modificado para estar o quê? Modificado também o registro que foi feito nesse sentido. Então, qualquer mudança do estado civil dele é uma averbação. E isso tem que estar o quê? Dentro do interno, do conteúdo desse registro também, ali formalizado. Inciso 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Isso acontece muito em investigação de paternidade, onde que se reconhece o suposto pai, em que é necessário então que se faça a anotação necessária de registro desse indivíduo na certidão de nascimento do filho reconhecido, do pai reconhecido nesse caso. Então é a condição também prevista como averbação. Bom, nesse caso então